Cara, acabei de ter um insight muito legal. Tava lendo esse livro, The Art of Learning, e tive um insight muito legal. Eu tenho falado bastante esses dias aqui em casa, conversando com o Ney, conversando com a Suzana, conversando com o Cássio, sobre sucesso, sobre alta performance, sobre desenvolvimento pessoal, sobre livros que a gente tem lido. E um dos livros que eu tenho escutado bastante na versão de audiobook é aquele The Four Agreements. E basicamente são 4 acordos que você precisa ter consigo mesmo e você precisa conhecer para que você consiga elevar a sua inteligência emocional. O primeiro acordo é Be impeccable with your word, né? Seja impecável com sua palavra. A gente vive em sociedade. E nessa sociedade que a gente vive, segundo esse livro, a gente aprende a ser domesticado. Quando a gente passa a ser domesticado, a gente cria esse Book of Law, que ele chama. É o nosso livro de acordos. A gente aprende com base no que a sociedade está colocando em cima da gente, na escola, nos nossos pais, na nossa, entre aspas, doutrinação. Be impeccable with your word pode transformar a tua vida ou destruir alguma vida. E o autor fala muito sobre esse tipo de coisa. Por exemplo, ele conta dentro do livro um caso de uma menina que está cantando em casa, está feliz, está brincando, está cantando, falando alto, e a mãe dá um berro nela. E a mãe está muito estressada, está com um monte de problema, está com a cabeça a mil, e manda a criança calar a boca, né? Caralho, shut up, be quiet, your voice is ugly. É isso que ele fala no livro. Chamando a voz da menina de feia, falando que a voz daquela criança é feia. E aquela criança tem um acordo, faz um pacto, ela acredita, ela insere naquele Book of Law dela esse problema. Uma reação em cascata acontece. Não é raro aquela criança nunca mais cantar e desenvolver timidez e desenvolver um monte de problema a partir daquele acordo que ela aceitou. Your voice is ugly. Ela acreditou naquilo, faz parte agora do Book of Law dela. Ele fala também de Hitler. Apenas com algumas palavras, ele conseguiu enganar um dos países mais inteligentes do mundo a cometer atrocidades. Também consegue usar as palavras, ou seja, quando a gente acorda com esse negócio, be impeccable with your word, a gente consegue ajudar pessoas a realizarem feitos incríveis. Entender quando plantam essa semente na nossa cabeça, quando tentam plantar, sem maldade, mas tentam plantar essa semente na nossa cabeça, a gente pode começar a acreditar nesse acordo e viver a partir dali. E o que a gente estava falando aqui em casa esses dias é como as coisas não têm verdade. Como a gente consegue passar por problemas, vivenciar histórias, vivenciar casos que não significam nada e atribuir para aqueles casos sem significado um significado que nos convém, segundo a nossa perspectiva, segundo o que a gente aprende. Eu já li um livro chamado Talent is Overrated. Esse livro mostra como não existe talento, que ele é de fato superestimado, que as pessoas acreditam muito em dom e que na verdade é bunda na cadeira, trabalho e eventualmente vai resultar numa genialidade. Se eu acredito que não existe talento, quando eu for embasar alguns argumentos, embasar algumas coisas, eu vou acreditar no que esse livro me falou e vou montar casos em cima do que eu aprendi com esse livro. Se, por exemplo, eu sou espírita, eu acredito em reencarnação, eu acredito em vidas passadas e eu acredito que eu, desenvolvi um talento enorme em outras vidas para outra coisa, então eu tenho algum tipo de facilidade, tenho algum tipo de conexão. Então, quando eu ver uma história, eu vou enxergar sobre esse prisma. Ou eu posso enxergar sobre o prisma do livro, The Talent is Overrated, ou eu posso enxergar sobre o prisma do espiritismo. E não significa que só tem esses dois. Podem ter inúmeros. E eu estava lendo esse livro e, cara, tem uma parte quando o Josh, ele teve o contato com o xadrez pela primeira vez. Ele tinha 6 anos de idade e ele estava passando na praça. Toda vez ele fazia aquele caminho. Ele era uma criança super espoleta, gostava de brincar nos brinquedos. Ele sempre ia no playground com a mãe dele. E um belo dia, o Josh, passando, viu 2 senhores jogando xadrez e aquilo mexeu com ele. Ele falou, uau! Né? Ele viu aquelas peças, ele se imaginou numa selva, ele coloca riquezas fantasiosas nas palavras para atrair o leitor e ler aquele trecho.
E é bem bonito como ele descreve aquele primeiro momento dele com xadrez. Mas logo na sequência, num dia pra frente, ele consegue dar um perdido na mãe dele, fugir ali do playground rapidinho e encontrar um velho, um homem de barba branca, mexendo naquela mesa de mármore com peças de plástico, montando as peças de xadrez, e o velho convida ele para jogar. Quando o velho convida ele para jogar, a mãe dele chega logo após e fala: opa, me desculpe, meu filho aqui nunca jogou xadrez, ele não sabe as regras. E aquele menino já tinha visto outras vezes o xadrez, já tinha visto algumas crianças jogando na escola, e ele achava que ele era capaz de jogar, e ele demonstrou interesse de jogar. E o velho percebeu que ele estava com bastante interesse de jogar, e ofereceu: tá, tudo bem, eu posso ensinar seu filho a jogar. Eu tenho paciência, eu tenho tempo e tenho paciência, eu ensino seu filho a jogar xadrez. E eis que começou uma partida. Quando a partida começou, ele descreve com aquele monte de fantasia, com um texto super rico, tudo que ele sentiu. Coisas boas, como se ele tivesse uma conexão anterior com aquele jogo, como se ele tivesse facilidade, como se aquele jogo fizesse sentido para ele. E ele jogou muito bem, e as pessoas começaram a se aglomerar em volta dele. Isso na primeira partida dele, ele com 6 anos de idade. As pessoas começaram a se aglomerar em volta dele, começaram a falar baixinho, começaram a suspeitar que ele fosse ser um novo prodígio, um novo talento. Enfim, a partida acabou, ele perdeu a primeira partida dele, com 6 anos de idade, para esse velho. E o velho deu parabéns para ele, falou: nossa, você jogou muito bem. Como que é seu nome? Aí ele falou o nome dele. O velho anotou o nome dele, Josh Waitzkin, e falou: olha, eu vou ler você nos jornais. Você tem muito talento, alguma coisa do tipo, né? Você vai ser o novo prodígio. As pessoas falando que ele ia ser o novo prodígio. Cara, e ele foi, né? Ele foi um super prodígio. Se eu estivesse olhando essa história sobre o escopo do espiritismo, eu provavelmente acreditaria no talento inato, né? Que ele nasceu com aquele dom, que ele nasceu com aquele talento e tudo mais. Se eu estou olhando com o escopo do Four Agreements, por exemplo, e o que faz sentido na minha realidade agora, no mundo que eu estou inserido, aquela criança, ela acreditou naquela palavra. Ela acreditou quando o velho disse para ela: você vai ser o novo prodígio, e anotou o nome dele no jornal e falou: eu vou ler o seu nome nos jornais. E aí, tem um TED Talk que eu vi faz algum tempo, que eu não consigo lembrar agora nem o nome da mulher que fez, nem o nome do TED Talk, mas simplesmente fala sobre implante de memória. Muito interessante. Que às vezes a nossa mente fantasia uma memória para trás, que a gente implanta alguma memória. Eu vou pesquisar um pouco e eu posso falar depois sobre esse TED Talk. E o que eu vejo, como que eu vejo hoje? Toda aquela fantasia extra que ele colocou pré-jogo, antes dele sentar com o velho jogar, como se ele tivesse algum tipo de conexão com aquele jogo, pode ter nascido depois. Depois que ele acordou, depois que ele fez aquele pacto com ele mesmo, ele acreditou e colocou no Book of Law dele que ele era prodígio, e que ele tinha talento, e que ele tinha sucesso. Da mesma forma, no mundo que eu estou inserido hoje, eu acredito que se fosse um cara mau, sem noção que é mal, óbvio, mas se ele falasse nossa, ou fizesse alguma brincadeira, ou risse da cara daquela criança, ou de alguma forma interferisse naquela criança, e também, é claro, a criança tem que estar com sintonia ali para interpretar isso dessa forma, mas ele podia falar alguma coisa e aquela criança podia interpretar alguma coisa de que ela era péssima, que ela era terrível, que ela era burra, que ela era idiota, que ela jamais seria um jogador bom de xadrez. E se ela comprasse esse pacto, ela estava fadada, ela nunca seria o prodígio, nunca seria o Josh Waitzkin, que foi um dos grandes nomes do xadrez ali juvenil há muito tempo atrás. Eu não entendo muito de xadrez, estou lendo um livro que chama The Art of Learning. E, cara, olha que foda. No mundo que eu estou vivendo hoje, eu enxergo isso como um pacto. Ele comprou esse pacto. O velho emanou o pacto. Ele aceitou o pacto e o moleque realizou. O moleque foi lá e virou um dos melhores jogadores de xadrez do mundo. Enfim, existe esse caminho, existe esse momento que a gente
aceita um decreto. Tem a lei da polaridade. Isso tem o outro polo. Lembra que ele poderia ter sido chamado de estúpido, de burro, de incapaz e ter acreditado naquilo. Então pensa, quantas vezes você aceitou um pacto que outra pessoa implantou na tua mente? Que você é feio, que você é gordo, que você é burro, que você é incapaz, que você não é inteligente, que você não nasceu para isso, que você não nasceu para ter sucesso, que você tá fadado ao fracasso, que você é azarado, que você tá uma bad, que você... Enfim, olha que foda isso. Se você conseguir olhar pro todo, até pra polaridade. Olha que foda isso, olha que legal isso. Então, fica essa reflexão. Eu pensei nisso e falei, caralho, que foda, que magnífico essa parada. E, enfim, como que você está interpretando as informações que estão chegando ao teu redor? Como que é o teu Book of Law? Como que é teu livro de regras? Existe isso? Você já ouviu falar nisso? Pesquisa sobre esse livro, The Four Agreements. Vale muito a pena. Dom Miguel Ruiz. Pensa nesse acordo. Be impeccable with your words. Pensa no quanto as coisas que você fala para os outros podem formar um campeão mundial de alguma coisa ou podem formar um fracassado em alguma coisa. E então a tua palavra tem muito poder sobre os outros e consequentemente sobre você também. Porque se a tua palavra for negativa em relação a uma outra pessoa, aquela outra pessoa vai emanar coisas negativas para você. E aquilo vai te ferir de alguma forma. Então, queria deixar essa reflexão dessa palavra e deixar essa reflexão sobre os prismas que a gente enxerga alguma coisa e também sobre a polaridade, sobre o todo. A gente podia simplesmente olhar e falar, nossa, o moleque tem dom, o moleque tem talento. Bum, acabou. Nossa, o moleque tinha uma conexão espiritual com xadrez e por isso que ele era foda. Ou a gente podia também olhar e falar, nossa, que legal, foi aí que ele aprendeu a jogar xadrez. Ou você pode ler esse trecho e ficar louco, que nem eu fiquei, e falar, caralho, minha palavra realmente tem muito poder. A palavra daquele velho teve muito poder sobre ele, e ele se tornou um dos nomes mais conhecidos de xadrez nos Estados Unidos, à época que ele era teen e criança, por conta disso, por conta desse acordo que ele aceitou daquele velho, naquele dia que ele tinha 6 anos de idade, naquela praça, né? Então, era essa mensagem que eu queria deixar. Na verdade, eu nem queria. Eu tava lendo e falei, caralho, velho, eu preciso guardar essa informação em algum lugar e eu preciso sharear, né? Eu preciso compartilhar essa informação com outras pessoas que acham que essa coisa tem sentido. Valeu? Falou!